O puerpério é um período delicado e transformador. Durante esse período, a mulher passa por muitas transformações físicas e emocionais. E é preciso lidar com tudo isso, construindo uma relação com essa nova vida que chegou. É preciso muito apoio, compreensão e gentileza dessa mulher e de todos que estão no seu entorno. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, meu nome é Bruna e esse é o Pod Clean, podcast da Clean. Para falar sobre o puerpério, a gente convidou o Paulo Fasanelli, que é ginecologista e obstetra. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui com você e falar sobre esse assunto tão importante e por muito tempo negligenciado pela sociedade, né? Então eu me sinto honrado de participar desse podcast por esse assunto com você. O Paulo não é só um ginecologista e obstetra, ele é o meu ginecologista e obstetra. Foi com ele que Maia e Benjamin nasceram, então acho que vai ser um papo muito interessante, importante, até um pouco mais íntimo por conta da nossa relação. E eu quero te perguntar, o que é o puerpério, se você conseguir explicar brevemente quanto tempo ele dura? Isso é muito discutido ainda hoje. A gente fala de puerpério precoce ali até 45 dias. Mas a literatura mostra que todas essas alterações físicas e emocionais duram no corpo da mulher por 2 anos. Então, o puerpério é uma fase de mudança. A mulher fica 9 meses grávida e se prepara, esse corpo é preparado esses 9 meses para essa gestação. E em torno de 45 dias, nesse puerpério precoce, é o que a gente tem a retomada desse corpo individual, agora só com a mulher mesmo. E no meio disso, tem toda a parte emocional que envolve com o renascimento. É um renascimento dessa mulher que agora surge como mãe. E esse processo envolve alguns lutos, porque ela perde a individualidade dela, essa visão dela para o mundo. Agora eu tenho uma visão minha, de uma família, de uma criança. Então tudo isso, esse período psicológico, envolve muitas mudanças e essas mudanças são ainda mais firmadas pelas alterações hormonais. Ela passa por uma perda. Para você manter uma gestação, eu sempre brinco disso, nós homens nunca vamos conseguir entender o que é manter uma gestação, mas para você suportar um corpo gerando, sendo formado dentro de você, com um ganho de peso muito rápido, mudanças de todos os órgãos e sistemas, você só consegue fazer isso com literalmente 300 vezes mais hormônios do que uma mulher não grávida, e é isso que a placenta te dá. Agora que essa placenta vai embora, leva tudo isso e essa mulher passa por todas essas alterações físicas e psicológicas que duram de 45 até 2 anos. É importante, né, a gente falar desse período, porque muita gente pensa que acabou os 45 dias, acabou o puerpério, a vida volta ao normal, essa mulher pode retomar todas as atividades. E mais recentemente a gente sabe, com pesquisas científicas, que pode durar aí 2 anos, até falam em mais, né, doutor? Sim. Eu acho que isso ainda acaba sendo atrelado à nossa cultura de, passou, né, tá grávida, já foi. Mas não, a gente sabe que tem uma duração muito maior. E se eu não diria para a vida toda, porque não muda? Muda tudo. Você tem um filho agora, essa vida vai ser a mesma? Não, você vai se reencontrar no meio de todas essas mudanças, mas que provavelmente dure a vida toda. O que pode levar para algumas um pouco mais, para outras um pouco menos, mas sempre de uma maneira muito particular, mas com uma mudança brusca, né? Muito brusca. Existe alguma maneira para a gente se preparar para o puerpério? Quais recomendações você dá para essa mulher que vai engravidar ou que está grávida, que vai enfrentar esse período? Eu acho que o mais importante é a rede de apoio. Eu acho que mais importante do que a própria mulher que vai passar por aquilo, por essa fase, por esse momento, a rede de apoio dela, o marido, os familiares, os companheiros, a sociedade, ela tem que estar preparada para acolher essa mulher no puerpério. E isso ainda não existe, é muito falho, principalmente na questão do trabalho, da sociedade, essa visão de que, já foi, já ganhou o bebê e aí, tá tudo ótimo, agora tá lindo, né? E as cobranças vêm, você tá chorando por quê? Seu bebê tá ótimo, tá bem, tá saudável, né? Como se aquilo fosse restrito ao bem-estar de um bebê e não contemplasse todas as mudanças gigantes que essa mulher vai passar, né?
Então, se eu pudesse falar alguma coisa para as mulheres, tragam a sua rede de apoio para dentro das consultas, o seu marido tem que estar junto, o seu companheiro, companheira tem que estar junto, participando desse processo. Se alguém for te ajudar nos cuidados diários dentro de casa, tem que estar ali, porque a sensibilidade dessa fase, ela tem que ser entendida. Que palavras culturais nossas devem ser esquecidas e mudadas. Hoje a gente tem que olhar essa mulher pro puerpério com toda essa característica de renovação e reconstrução que ela está passando. Ninguém entra o primeiro dia de uma experiência ciente de tudo que vai acontecer e confortável com as situações. Se a gente vai o primeiro dia, eu entrei aqui hoje, eu entrei totalmente desconfortável porque era a minha primeira vez aqui dentro e mesmo sendo recebido por você, que é a minha amiga de longa data, eu também me sinto a mão sua. Imagina uma mãe que hoje tem uma família dentro da casa dela, tem aquela criança que se comunica com gestos, com choros, e você tem que aprender tudo aquilo, de uma hora para outra. Então essa mulher, ela tem que ser preparada e trazer a rede de apoio dela durante o pré-natal para sentirem o que vão passar juntos, enfrentarem juntos esse momento. O doutor Paulo, quantos anos você está atuando na ginecologia obstetrícia? Eu me formei em 2006, desde então. Mudou a sua visão sobre o puerpério depois que você se tornou pai? Nossa, ó, arrepiei até a alma agora. Totalmente. Eu sempre ouvia das minhas pacientes o que é o puerpério e isso me deixa próximo, porque a gente acaba tendo um contato muito íntimo na clínica, né? E então eu me sentia participativo, mas a hora que foi o meu puerpério com a minha esposa, que ela um dia à noite puxou o cabelo dele e falou: meu Deus, dá tudo errado pra mim, minha amamentação dá errado, meu parto deu errado, deu tudo errado. E aí eu entendi o que era aquele volume de emoções. E mesmo minha filha estando ali no colo dela e tava tudo bem, mesmo assim tá dando tudo errado, porque é muita mudança. É muito medo envolvido. O medo, será que eu consigo ser mãe? Será que eu vou ser capaz? O quão boa eu quero ser como mãe? E a sociedade te obriga com Instagram, com mídias, né? Nossa, o modelo da mãe perfeita. Pô, eu vi o bebezinho que com não sei quantos meses tocava piano e o meu só berra, chora, e o que eu tô fazendo de errado? Então essa cobrança, né? Eu acho que o puerpério me mostrou muito, me deixou dentro dessa sensibilidade. Mas com muita tranquilidade, eu e a Aline nos permitimos tentar viver da forma mais leve possível o puerpério. E a ideia que eu tive disso é que sim, ele é difícil, é uma fase de mudança, é pesado, mas com companheirismo, com leveza, com paciência com esses tempos, a gente consegue levar de uma forma mais legal, mais leve. Que bom, é importante a gente trazer esses exemplos do que acontece. Eu me lembro de chorar no banho algumas vezes, pelo amor de Deus, pega essa criança, que é o meu filho, que eu tô construindo essa relação com ele, mas eu preciso ficar sozinha por 10 minutos e eu quero chorar só. Isso não quer dizer que a gente não ame os nossos filhos, mas eu precisava dar vazão para aquela emoção, né? Que bom que você tava ali do lado falando: tá tudo bem, Aline, pode sentir isso tudo, né? É isso, deixar livre esses sentimentos, mesmo que não sejam... Você não precisa estar feliz o tempo todo porque teu filho chegou. Não, porque envolve um monte de sentimentos diferentes e dá permissão. Tá ali do lado, só, cara, tô aqui do lado, só pra te ouvir. Isso é, sim, validar esse puerpério e entender o que tá acontecendo com essa mulher. O plano de parto, o que ele é, e ele pode ajudar para que a mulher ela enfrente esse período ou não? O plano de parto, eu acho que ele é uma forma de defender a mulher do que a sociedade construiu como um parto ideal e que não é. Nós temos uma cultura na nossa região, uma cultura que não valoriza a autonomia da mulher para o nascimento. Então o plano de parto, ele ajuda vocês, mulheres, a colocarem: eu quero, meu limite é esse, eu quero isso, eu desejo que meu parto seja dessa forma, as intervenções sejam comunicadas a mim, a minha família, eu quero música, eu quero luz, não mexam no WhatsApp. O plano de parto ratifica essa autonomia da paciente no momento do parto. Óbvio que o puerpério envolve também o parto, porque ele vai ser logo em seguida, nascer o bebê. E se esse parto foi mais difícil, por questões
que sejam evitáveis ou não, a gente nunca sabe, isso vai alterar lá na frente o puerpério. Então aquelas mulheres que têm o seu parto respeitado, com as suas individualizações, com os seus desejos, vão ter um puerpério mais leve. Então sim, o plano de parto pode influenciar no puerpério a partir do momento que ele influencia no respeito ao parto dessa mulher. Eu me lembro quando uma colega me ligou depois do parto, que não foi o parto que ela esperava, né? Porque a gente idealiza a maternidade desde o parto. E ela sofria muito porque não tinha sido um parto, né, normal, vaginal, do jeito que ela esperava. E aquilo trazia uma grande frustração para ela. E aí eu fiquei, mas o meu também não foi assim, tá tudo bem. E eu pensei, poxa, eu tô julgando ela. Como é que eu posso julgar esse sentimento dela? Que é individual. Que é individual. Paulo, quais são as mudanças físicas que essa mulher pode esperar logo depois do parto? Eu acho que as mudanças principais vão depender relacionado ao tipo de parto, né? Um parto normal, então as mudanças físicas vão ser menos perceptivas. A cesárea tem um procedimento cirúrgico envolvido, então logo no parto imediato a mulher vai ter uma cicatriz, ou que seja uma laceração vaginal, mas então ela vai ter que lidar com esse cuidado, com esse pós-operatório de uma cirurgia ou pós-nascimento de um parto normal. Ela vai ter a sua musculatura do abdômen totalmente diferente, que seja pela cirurgia, por uma cesariana, ou só pela própria distensão, porque aquela musculatura, aquele tecido abdominal, ele distendeu muito para gerar uma vida ali dentro. Então essa musculatura agora está relaxada e além disso ela sofre um distanciamento da parede, que é a chamada diástase, né? Então os músculos reto-abdominais se distanciam para que caiba o bebê ali dentro. Então ela vai ter essa flacidez dessa parede. A musculatura das mulheres é consumida durante a gestação. Toda mulher, mesmo que faça atividade física, ela vai ter uma diminuição da massa muscular dela e não tem como não ter essa diminuição, porque eu preciso dessa diminuição para gerar a vida. Se eu tiver com essa musculatura toda rígida, eu não dou espaço para desenvolver o bebê. Então isso é uma estratégia do corpo. No puerpério ainda, a pele fica mais ressecada, a mulher amamentando, ela tem um aumento de um hormônio chamado prolactina, que é o hormônio contrarregulador dos hormônios sexuais femininos. Essa mulher, ela fica meio que numa menopausa, alteração da pele, a mucosa vaginal fica mais ressecada, tem dor na relação no pós-parto, e ela vai ter que aprender, além de todas as outras alterações, a lidar com todas essas mudanças físicas que o corpo dela vai sentir e vai passar. Você acabou de dizer, né, quais são as mudanças de um parto cesárea e de um parto do parto natural vaginal. Tem alguma prática que a gente pode adotar para a gente se recuperar de uma maneira mais rápida? Tem, eu não falo que é se recuperar de uma maneira mais rápida, porque cada ser humano vai ter a sua individualidade. É que é isso que a sociedade espera da gente, né? Pra gente se recuperar de uma maneira mais gentil, então, seria vamos dizer isso, assim? Eu acho que essa é a ideia. Eu acho a prática de atividade quando possível, atividades leves, a fisioterapia. Fisioterapia hoje são grandes aliados nossos dentro desse retorno desse corpo da mulher o mais precoce possível, né? Individualizando cada caso a um corpo natural. Mas para você ter noção, a minha esposa, hoje ela está com 10 meses e meio, e a minha esposa agora, com 10 meses e meio, está conseguindo colocar a prática da atividade física chegando próximo ao que era, mas ainda com distância. Então não é do dia para a noite. Essa mulher não vai sair igual a Aline começou caminhada com 7 dias da cesárea. Da Ayla ela já começou a fazer caminhada. Mas isso não vai devolver o corpo dela. Não é isso tem um tempo. E outra coisa, as sensações dessa mulher estão totalmente ligadas àquela criança. Por mais que ela saia para a prática de uma atividade física, a cabeça dela tá lá, ela não se entrega totalmente emocionalmente para aquilo que ela está fazendo, porque hoje ela é mãe e esse é o primordial, né? A prioridade dela. Então a gente tem que entender tudo isso para perceber que cada mulher vai ter o seu tempo e esse tempo não é rápido. Eu não quero... Aí vem de novo as mídias, né? Então a gente olha aquela moça que acabou de ganhar o bebê
E a Aline sentiu muito isso, né? Acabou de ganhar o bebê, aí 2 meses depois tá linda, malhada, meu Deus. O corpo já voltou ao que era, né? Essa coisa do voltar ao que era. E cara, isso não é realidade. Não. Isso não é real. Então, isso, a Aline me mostrava e falava, pô, olha aqui, essa moça já voltou ao corpo. Falei, ela, tem outras situações e é um caso. Nós temos 1 milhão de casos na sociedade e a grande maioria, é essa porcentagem que a gente tem que analisar, de mulheres que vão demorar 1, 2 anos para conseguir estar perto do que era. E tá tudo bem nesse tempo, é isso que é o seu tempo. Aprender a gostar dessas mudanças e respeitá-las, respeitar esses tempos, é importante para que a mulher não se cobre, porque não tem aquela história, nasce uma mulher, nasce uma culpa, e essa é outra culpa, né? Agora eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que estar bonita porque estão me olhando e me reparando, tenho meu marido. Cara, não, conversa, tem seu tempo, tenha paciência com esses tempos e com esses espaços que você precisa para criar a sua maternidade também. Eu me lembro de ter ouvido coisas ainda piores, né? E aí, já voltou a vida sexual? Porque teu marido tá aí. Se não estiver em casa, vai procurar fora. Acho que as pessoas precisam ter muito cuidado com o que falam para uma recém-parida, porque isso realmente impacta, né, Paulo? E eu sempre falei que, desculpem a palavra, mas que gestação é para raio de tragédia. E o puerpério é para raio de culpa. As pessoas olham e falam, o que eu vou falar para essa puérpera que eu posso judiar um pouquinho dela? Eu não consigo entender o porquê isso. É um processo que eu ainda tento trabalhar dentro de mim. O porquê que a sociedade faz isso com a mulher? Não sei se é cultural, se passaram por isso e aí querem replicar. Sabe aquelas histórias dos ciclos, né? Eu já passei por isso e não morri, em vez de eu quebrar meu ciclo, eu vou jogar ele para frente um pouquinho e passar esse ciclo. Eu acho que a gente tinha que dar uma marretada nesse ciclo e botar na cabeça das pessoas que, cara, você quer falar alguma coisa por uma gestante? Fala alguma coisa, boa. Ou por uma puérpera, fala alguma coisa que joga ela lá pro céu. Porque é o lugar que essa mulher precisa estar nesse momento. Então joga ela lá. Se você for falar alguma coisa que não traga algo agradável para essa mulher, fica quieto, guarda para você, escreve na tua agenda e lê 50 vezes se você quiser, mas não fala. Eu acho que esse exercício de ter consciência do que você vai falar para uma puérpera, isso pode estragar o dia dela, a semana dela, impactar. Eu lembro na fase da amamentação, que era uma coisa que não engrenava no começo. E aí o fulano fala, é assim mesmo, dói, tem que ralar mesmo, dói, comigo foi assim, com a minha mãe foi assim, com a minha prima foi assim. E eu pensava, poxa, mas dói tanto? Será que precisa doer desse jeito? É desesperador, todas essas mudanças e esse novo contato com o mundo que você nunca teve dói, e dói não só fisicamente, ele dói o medo, ele dói a culpa, ele dói um monte de outras coisas, né? A Aline, esse dia que eu falei para você agora há pouco, ela estava tentando amamentar e o bico do seio sangrando e ela desesperada com aquela situação toda nova e aí ela se sentia muito culpada por ser minha esposa, ela já se sentiu culpada porque pediu cesárea para a esposa do médico que mais faz parto normal pediu por cesárea, ela já se sentiu culpada e dolorida com aquilo, aí agora a amamentação estava extremamente difícil e ontem nós fomos fazer foto de amamentação e com 10 meses e meio da Ayla, ela lidou bem, ela teve paciência para isso, foi muito difícil, ela chorou muito, reclamou, sentiu tudo aquilo que ela precisava sentir, mas hoje a amamentação tá do jeito que ela quer e tá bem para ela. Então isso, aquele momento, aquele choro, ela não tira o valor de toda a luta de vocês, ele tem que ser um choro acolhido. Não é para o homem que está do lado também virar para a mulher e falar, por que você está fazendo isso? Para que isso? Tá tudo bem, então larga logo e dá mamadeira. Não é só isso. Entenda que aquela mulher, ela vai escolher o caminho dela, mas ela tem que estar livre para escolher. E ela tem que estar ciente de que ela não precisa seguir padrões, essa vida nossa de seguir padrões, né? A gente se mata para seguir padrões. Então ela tem que entender que ela vai ter o padrão dela e ela só tem que ser respeitada nesse momento e apoiada. Quando a gente se compara, aí mora realmente um perigo muito grande de frustração, enfim. Quais são os cuidados com a saúde dessa mulher que acabou de ter um bebê? Em relação a remédio, vitamina, reposição, qual é a recomendação? Bem, em relação a remédios, vitaminas, hoje a gente trabalha em conjunto com o pessoal da pediatria
E a gente sabe que também a amamentação depende do que essa mulher está ingerindo. Então, se as vitaminas dela estiverem boas, isso vai refletir para o bebê. E a gente pede alguns exames específicos de hemograma, ferritina, vitamina D, no geral, de acordo também com cada mulher. Porque eu tenho hoje muitas mulheres que têm questões pessoais e particulares. Por exemplo, uma pós-bariátrica, que tem muita mulher hoje fazendo a cirurgia bariátrica, e isso diminui a absorção de alguns elementos. Então, a gente tem que ficar mais de olho, depende de cada caso. Mas o mais importante, se eu pegar um geral, a mulher no pós-parto, o que ela precisa? Ter boa alimentação, muita água. A hidratação é muito importante. Eu falo sempre, amamente seu bebê com um copo de água do lado. Tá amamentando ali, tá bebendo. Eu lembro no puerpério da Ayla, e hoje eu falo muito disso, né? O puerpério da Aline, a primeira semana eu consegui ficar em casa e a Aline não levantava para beber, para pegar água. Eu ia lá, era eu botava tem uma jarrona de água assim com canudinho que mantinha a temperatura. Toda hora ela tava amamentando a Ayla, eu botava o canudinho ali, dava água para ela beber, para deixar essa mulher o mais saudável possível, na sua melhor versão, porque já está um momento muito difícil, a sua melhor versão nutricional. Então, manter os cuidados alimentares é importante. E eu gosto de ir trazendo a prática de atividade física hoje o mais cedo possível. Você falou agora há pouco sobre a sexualidade, né? Aquela história da sexualidade ser aos 45 dias, 40 dias, né? Isso é um mito, não existe esse número. Eu tenho mulheres que já chegaram lá no meu consultório e por questões pessoais dela, eu não quero julgar, são delas, com 20 dias e falaram, Paulo, e aí, não vai logo, eu preciso ter relação, é dela, é daquela mulher. E eu tenho mulher que com 3 meses não estão preparadas para a sexualidade. Então, cada mulher é uma, cada mulher tem seu tempo. Mas eu gosto, alimentação saudável, muita água, começar a atividade física, que seja atividades leves para movimentar esse corpo mais breve possível, porque esse corpo em transformação, ele é um corpo com alguns riscos, e um risco muito grande são os eventos tromboembólicos no puerpério, que são as tromboses. Vou entrar agora. Quais são as principais complicações desse período? O puerpério é um período muito trombogênico. Pensa, o útero estava lá dentro, grandão, com uma placenta grudada nele, e essa placenta saiu e deixa uma ferida enorme ali dentro. Eu preciso de muitos elementos de coagulação para parar aquele sangue. Então é uma fase muito trombogênica. O puerpério é a fase de maior risco de trombose. Eu vejo muitas pacientes hoje, também tá muito na moda aquelas injeçõezinhas, as enoxeparinas, né? Tem trombofilia. E aí chega no puerpério, o médico não continua. O puerpério é muito arriscado, muito mais arriscado para essa mãe do que a própria gestação. As mães de cesárea, as infecções operatórias, os hematomas. No parto normal, a gente vê muito menos caso dessas complicações relacionadas a processo cirúrgico. Mas o principal de todos para essa mulher seria o meu grande medo de tudo isso, além do físico, é o medo da depressão pós-parto. Esse a gente tem que ficar muito de olho e tentar achar no pré-natal elementos como ansiedade, que é algo simples, quase toda mãe tem, mas que podem no pós-parto, se não olhados aqui, não cuidados aqui, podem no pós-parto gerar uma depressão pós-parto. E essa parte psíquica, psicológica, influencia muito mais para essa mãe até do que as questões físicas. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, é considerado. E é o 4º em questões de depressão. Você fala em um pré-natal psicológico? Ah, totalmente. Hoje a gente trabalha na clínica junto com uma psicóloga querida que nos ajuda muito, especializada nessa parte de atendimento a mulheres, e a gente consegue reduzir muito esses casos. Mas o pré-natal ele precisa ser junto, associado a uma terapia, a uma psicóloga. Que bom que a gente consegue ter esse olhar hoje, né? Graças a Deus. Não era uma prática que se tinha, mesmo porque a gente nunca encarou as questões psicológicas como questões importantes, sobretudo para a mulher, para a mãe. Não, você precisa se sentir feliz e realizada. Seu filho nasceu, tá saudável? Para que isso? Tá chorando por quê, né? Tá chorando por quê? Qual que é a maior dificuldade que você encontra com as suas pacientes no puerpério? Que você percebe? As famílias. As famílias. Eu acho que eu tenho várias pacientes que chegam no puerpério com queixas diferentes, mas uma queixa que é sempre igual. Eu queria que meu marido me apoiasse mais.
a grande questão da sogra, né? A minha sogra está em casa e está me dificultando o cuidado, ou fica dando muito pitaco, e a mulher se sente cobrada. Esse pitaco, ele não é só um pitaco, ele é uma cobrança para essa mulher que está tentando se achar no meio de todas aquelas mudanças, né? E ela quer mostrar que é uma boa mãe, então ela quer impressionar, e aí a hora que chega um pitaco, fala, poxa, então tô fazendo errado, e ela se culpa de novo. Quando ela nasceu, vou dando meus exemplos aqui. Claro. No outro dia chegou minha mãe, meu pai e minha tia no quarto. Aí ela tinha nascido umas 3 e pouco da manhã, às 7 horas da manhã eles estavam lá. E eu tive a brilhante ideia de botá-los para correr. Eu falei, não, gente, isso não é hora de estar aqui, a Aline acabou, passou a madrugada inteira. Vocês vêm mais tarde, se a gente estiver melhor, a gente recebe vocês aqui. E eu acho que eu consegui com essa ação mostrar pra Aline que eu tava ali pra cuidar dela, tava ali pra estar do lado dela, não é cuidar, é estar do lado, apoiar ela nas decisões dela mesmo. E aquele momento era um momento que ela precisava descansar. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem no grupo. A partir de hoje, quem for vir pra minha casa não é pra visitar a Ayla, é para visitar a nossa família, principalmente minha esposa. Se precisarem pegar água, está na cozinha. Assim que acabar, lavem o copo. Se quiserem trazer alguma coisa pra gente, pode trazer, mas ninguém me senta aqui e me pede nada. Porque aí no puerpério você tá atrelada com um milhão de situações novas, que eu preciso aprender a trocar fralda, dar banho, amamentar, eu mudei minha hora de dormir, e aí chega alguém, senta no seu sofá lindamente e fala, você me dá um copo de água? Pega uma Coca-Cola pra mim? Não tem nenhum bolinho pra servir? Tem, pra tacar na cara, se for, né? Então eu acho que a principal questão do puerpério é ainda esse entendimento social do que é essa fase. E respeitar essa fase de cada mulher com as individualidades dela e não julgar. Hoje eu peguei uma paciente minha colocando no Instagram, e ainda me chamam de chata e tal, falando porque as questões relacionadas à bronquiolite, essa infecção dos pequenininhos aí que tá tão grave, né? Essa epidemia de bronquiolite, ela com medo de levar a criança para fora e tal, e é chamada de chata porque tá defendendo a família. Então a gente precisa criar consciência na sociedade, que aí a gente vai vencer, eu acho que a principal queixa delas. Eu quero aproveitar para falar. Eu acho que a gente só consegue quebrar essa imagem quando a gente dá exemplos reais, né? Você está dando um monte de exemplo da Aline, eu quero dar 2 exemplos meus. Quando a Maia nasceu, a minha sogra foi ficar em casa 7 dias. Poxa, preciso te ajudar. Chegou acho que no 3º ou no 4º dia, e ela vem de uma outra geração, vem de um outro momento em que não se tinha tanto conhecimento. E aconteceu uma coisa do umbigo, que começou a sangrar depois de um tempo. E aí ela falou uma coisa pra mim assim, olha, esse umbigo vai estourar, tal. E eu fiquei apavorada com aquilo. Eu virei pro meu marido e falei assim, você vai pedir pra sua mãe ir embora ou sou eu que vou pedir? Naquele momento ele falou, não, pode deixar, isso é comigo então. Você falou de cuidar da mãe, é cuidar, né? A gente precisa cuidar de quem cuida. É isso. E o que um pai pode fazer é cuidar da mãe do bebê para que ela possa cuidar do bebê. Acho que a palavra é cuidado mesmo. E aí, no dia que eu fui para casa, que eu tinha acabado de... É um corte, 7 camadas de pele. Você tá com... de fora a fora aqui, costurada para quem fez cesárea, tomando remédio, sem dormir. E aí chegaram os parentes para visitar. Na casa. Eu simplesmente falei, eu não vou sair. Mas você vai fazer essa desfeita? Todo mundo quer conhecer a Maia. Eu falei, mas eles vão ter a vida inteira para conhecer a Maia. Precisa ser hoje? No dia que eu também tô reconhecendo ela e entendendo onde eu tô? Aí eu lembro que eu fiquei no quarto, falei pro meu marido, lide com isso também. E aí ele foi lá e falou, olha gente, agradeço a visita e tal, estamos bem, mas... vamos marcar uma outra visita? Para finalizar esse papo, qual o conselho que você dá para quem está prestes a passar pelo puerpério? Se preparem, é um momento mágico, transformador. O renascimento de uma mulher como mãe é lindo de ser assistido e vivido, mas para renascer sempre dói. Então vocês vão passar por dores. Só que todas as vezes que a gente se rala, machuca, onde cicatriza, aquele tecido é mais forte. E
esse machucado que o puerpério vai provocar e trazer para vocês vai transformar vocês na mãe que vai ser responsável por cuidar dessa vida aí durante a trajetória dela aqui na Terra. Obrigada. Eu que agradeço. Foi uma delícia conversar com você. Muito Agora bom. como pai também. Muito feliz. A conversa, ela flui de uma outra maneira. Você entende realmente as dores agora dessas mulheres que você trata com tanto carinho e acolhimento. A gente espera que você tenha recebido essa conversa assim, como um abraço, com muito acolhimento, com muita honestidade, que é o que acho que a gente pode dar para essas mulheres que vão passar por essa fase. É um período extremamente delicado, mas ele é fundamental para a construção desta mãe que está nascendo junto com esse bebê, que ela tem a mesma idade que esse bebê. É exatamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo PodClean.